Gravando em 3, 2, 1. Salve, salve, jovenzinhos e jovenzinhas! Está começando mais um Corrida on Demand. Brasil! Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Thiago e vou conduzi-los nessa programação, ou pelo menos no início dela, né? Esse é o programa de número 27, a nossa convidada, você já sabe, a Cleusa Uenaka, e que mulher incrível, que mulher sensacional, foi um bate-papo incrível, mesmo com problemas técnicos, a conversa fluiu muito bem, e eu digo problemas técnicos por conta desse que vos fala, né? A nossa mesa e o Google Chrome decidiram não se conversar ou ficar de mal justo na abertura do programa, é brincadeira? Foi tenso, viu? Eu precisei sair logo no começo da gravação, deixar que a Bruna começasse o programa e depois eu voltei e deu tudo certo. Então você vai ouvir agora um programa super legal. O áudio que você vai ouvir desse programa é o áudio do próprio YouTube, tá? Porque eu perdi toda a gravação, mas o que deu pra recuperar foi recuperado. Então o áudio que você vai ouvir agora não tá na mesma qualidade dos programas anteriores por conta disso, tá? Então eu já peço desculpa por isso e vou tentar com que isso não aconteça mais. Embora todos os testes tenham sido feitos antes da nossa gravação com a dona Cleusa, com a Bruna, mas enfim, né? Problemas técnicos acontecem quando você depende da tecnologia e da internet. Mas ressalvas, né? Dados aqui, recados dados, bora para esse programa. Eu vou soltar agora então já a abertura que a Bruna começou a fazer com a dona Cleusa lá no programa, e eu espero que você curta esse episódio até o final, e no final, claro, vai ter aquela super dica extra, porque essa eu fiz questão de gravar novamente no final do programa, então só para você que tá aqui no podcast, vai ter uma dica extra da dona Cleusa, então fica até o final. Ótimo programa, aumenta o volume porque tá começando mais um Corrida on Demand. Então conta pra mim aí, antes de chegar na corrida, o que te levou na corrida? Como que era a dona Cleusa antes de começar toda essa saga com a corrida aí? Bom, eu não fazia assim nada constantemente. Eu fazia caminhada na praia, como eu morei no litoral, fazia caminhada, acompanhei movimentos, vamos dizer, de mobilidade, de pilates em casa, tudo online, isso acompanhei. E depois dei assim uma pausa e só fazia caminhadas de vez em quando e de repente aceitei um desafio de uma live que eu estava assistindo, de correr 1 quilômetro todos os dias por 30 dias. E eu tinha que pôr meu nome e a minha idade na lista, né, da live, e quando viram a minha idade, as pessoas comentavam, né, e aí, vovó vai enfrentar, tal, isso foi me provocando. E eu saí correndo, era para começar naquele domingo às 7 da manhã, e eu estava em São José na época, e eu saí correndo na calçada, sabe, sem aquecimento, sem preparação nenhuma. Eu vejo tanta gente correndo e vai de boa, eu também fui, sem prática nenhuma. E caí logo no segundo quarteirão, eu já tropecei, caí, esfolei os joelhos, as mãos, e fiquei preocupada se alguém tinha me visto, né? Mas era às 7 horas da manhã, falei, ainda bem que ninguém me viu. Continuei a corrida, concluí 1 quilômetro e fui até os 30 dias. Quando eu concluí, então eu fui por um check que eu tinha terminado. Ele disse assim, não, isso era o aquecimento, agora que nós vamos começar. Dobra aí os seus quilômetros, põe quantos quilômetros você quer para continuar. E eu aceitei, eu adoro desafio, né? Apesar de, eu fui, passei para 2 quilômetros e corri até 720 dias, 2 quilômetros consecutivos. 2 anos, então. 720 foram 2 anos correndo 2 quilômetros por dia. Isso. E todo mundo
eu participo de uma mentoria e as pessoas falavam, por que você não aumenta? Porque agora seu organismo, seu corpo já se adaptou, e eu dobrei para 4 quilômetros e fui até 1000 dias. E agora está com 5 quilômetros. Desde o 11º dia foi para 5 quilômetros. 5 quilômetros, porque meu filho foi junto, nós fomos para o parque comemorar os 1000 dias, sabe? Era final de ano, era 29 de dezembro, né, de 23. E pintamos camiseta, foi distribuindo toalhinha para os amigos do parque, porque daí você faz uma amizade, né, com os que correm. E meu filho falou, vou correr com você. Eles já corriam, de vez em quando eles corriam, ele e minha nora, e a minha netinha junto. E eu acompanhei eles quando ele falou, já corremos os 5. Eu falei, ué, já foi 5, não era 4? Ele falou, nós corremos 5 sempre. E daí eu falei, bom, então ficou fácil, agora eu vou continuar com 5 quilômetros, que hoje é 1.146 dias. Né? Hoje completou 1.146. Isso, os 146 foram 5 quilômetros. E agora a meta ficou aberta, assim, não tem mais, assim, você tinha esse objetivo dos 30 dias, passou para os 60, aí fez os 720 e agora não tem mais uma meta. A meta é só acumular dias e quilômetros, todo dia correndo. Até que Jesus voltar, vou falar igual ele, né? Igual o Thiago. É isso aí. Eu acho aí, voltou. Voltei, né? Palmas! Desculpa, gente, é que o Google... É assim, o navegador do Google, ele dá uns problemas às vezes, toda vez que eu limpo o cache, ele derruba microfone, ele derruba imagem, e tava tudo funcionando até a gente começar a gravação, né? Foi, exatamente. Mas é isso, é a coisa do inimigo querendo derrubar a gente, mas não, no Corrida do Demente não. Mas é isso, mas podem continuar, meninas, podem continuar, porque eu quero saber aonde esse papo está, me atualizem, por favor. Porque... Ela estava contando como foi que começou a contagem de números e como ela chegou na corrida, que começou de uma maneira virtual, com 30 dias por 1 quilômetro por dia, aí ela dobrou a meta. Aí depois passou para 4 quilômetros e agora, desde o 1000º dia, ela está correndo 5 quilômetros todos os dias. Eu tava escutando um pouco dessa história nas lives que a Dona Cleusa participou, e sabe que eu fiquei curioso, Dona Cleusa? Porque assim, você já deve ter comentado isso alguma coisa agora nesse começo, mas eu sei que você comentou que no primeiro dia você acabou caindo, tal, segundo dia. No segundo dia, né? E aí, o pessoal, né, você ficou com aquele sentimento de, mas o pessoal tinha razão, tal, e depois você, não quer saber, eu vou até o final. Essa determinação você sempre teve na sua vida ou necessariamente nesse período da corrida foi algo diferente que aconteceu com a senhora? A senhora sempre foi assim, porreta? Não, eu adoro desafios, né? E foi no primeiro dia, Bruna, que eu caí no segundo quarteirão aqui. Sim, é o segundo quarteirão, sim. Eu caí no primeiro dia e eu não podia dar razão para quem disse que, vovó, você vai competir com a gente, né? Me chamaram de vozinha e eu tinha 70 anos na época. Hoje eu já sou mais vovó do que antes. E como eu gosto de desafio, eu decidi que eu faria isso, porque eu não gosto de começar e não terminar. Eu fui em frente e hoje eu tenho uma causa para correr, porque quando você metrifica, né? Eu comecei metrificando, então, o primeiro dia de 30 e hoje estou no 1146 de 1500. Então, você metrificando, quando você falha 2 dias, você zera a contagem. Então, isso já impõe para você que você vai continuar. Ou você sai da competição. Uhum. E então, isso, pode dizer. Não, então, nesse caso é que a senhora falou desse desafio tal, que a senhora tem, que a senhora sempre foi motivada a desafio. Foi sempre, então, um lance mais pessoal para a senhora com relação à corrida mesmo? Porque as pessoas, por ver a senhora com 73 anos agora, né? Meu pai também corre, meu pai tá com 60... Eu nunca sei a idade do meu pai, mas meu pai tá com 60 e poucos anos também. Tá lá. E meu pai começou a correr depois dos 60, né? Meu pai tem uma história muito parecida com a da senhora, porque meu pai, ele sempre teve o sonho de fazer corrida de rua.
Só que por ele já ser pastor de igreja, ser gordinho, tá, essas coisas todas, o pessoal sempre desdenhou. Sempre. Aí ele confessou pra mim que ele tinha vontade de fazer uma São Silvestre. Eu falei assim, pai, então vamos fazer essa São Silvestre. Então, esse foi o desafio que me motivou, por exemplo, a correr com meu pai. Só que esse bichinho da corrida também me picou e a gente tá até hoje. Só que muitas vezes as pessoas, elas falta esse quê de motivação, né? Não importa a idade, a gente sempre fala aqui no canal que não importa a idade para você começar a correr, por exemplo. A gente incentiva sempre a atividade de esporte, porque faz bem para a saúde você se movimentar, né? A gente está falando de movimentos, faz bem, né? Se você é jovem, você acaba envelhecendo bem. Isso é importante, né? Só que às vezes falta um incentivo, né? Um desafio, talvez, né? Mas tem uma causa, exatamente. Às vezes a sua causa pode ser uma performance, pode ser talvez o desejo do corpo perfeito, e às vezes pode ser simplesmente só a vontade de correr e vencer, se superar. Exatamente, eu acho que essa é a grande diferença das pessoas que correm por prazer, que é o caso da senhora, que corre porque gosta mesmo, tá ali, é gostoso, te fez bem, te deu um novo significado para muita coisa, né, e que de certa forma trouxe a senhora até aqui também nesse estágio, mas tudo tem um propósito, né? A senhora chegou até aqui com uma vasta história lá atrás. Sim. E aí, eu queria pegar esse gancho, por que eu dei toda essa volta? Porque a gente falou de desafio, a gente falou de motivação, de propósito e de superação. Só que existe uma história lá atrás. Sim. Existe toda uma história lá por trás da dona Cleusa, que eu queria que você compartilhasse um pouco dessa história. Eu queria que a gente voltasse só um pouquinho lá atrás, porque eu escutei a senhora falando sobre ter ido ao Japão e ter voltado. Sim. Eu queria saber o que te levou ao Japão e por que você voltou para o Brasil. O que te trouxe de volta. Isso é importante para quem está assistindo. A gente vai colocar isso no assunto da corrida de alguma forma, porque às vezes os problemas que você está aí assistindo, eu não vou me movimentar, não vou mudar de vida, não vou fazer nada, porque isso, porque aquilo, mais tempo para perder na Netflix rodando assim o canal? Não tem? Tempo para ficar no feed assim, ó? Tem um monte. Mas o importante que é cuidar de você, quer fazer o exercício, aí não dá, né? Então, conta um pouquinho da sua história um pouquinho antes, para a gente poder entender o real motivo, né, que te chegou até os desafios dos 30 dias, que eu sei que é uma história incrível. Eu quero pedir para todo mundo que está aqui, eu já vou mandar um salve para todo mundo que está no YouTube aí, para a galera, já vai mandando as suas perguntas aí também, mas compartilhe um pouquinho desse momento da sua vida, dona Cleusa, com a gente. Tá. Recomeços. Eu fui ao Japão porque nós tínhamos empresa aqui no Brasil por 17 anos, perdemos e tínhamos que recomeçar. E já com mais de 50 anos, eu e meu marido, estava muito difícil esse recomeço e nós optamos por ir para o Japão. Ele foi antes, eu fiquei, ele foi, um segundo filho, eu tenho 3 filhos, o segundo também foi, que ainda era solteiro. E eu fui depois que meu marido estava lá já mais de 4 anos, ele já tinha ido, voltado e foi novamente, já estava quase 4 anos, foi aí que eu fui. Contrariada, que eu não queria deixar minha família, né? Eu estava deixando meu pai, minha mãe, eu tinha cuidado da minha mãe tinha falecido já, e eu fiquei. E quando eu cheguei no Japão, assim, meio brava, né, contrariada de ter ido, mas eu comecei a gostar muito de lá. E foi assim, comecei a trabalhar, fomos realmente como DK6 a trabalho. Trabalhei bastante e voltei para visitar minhas netas que nasceram gêmeas. Eu fui para lá e alguém engravidou aqui. E eu esperando tanto uma menina e vieram 2 de uma vez. Eu voltei para o nascimento delas e fui novamente para o Japão, e daí só voltei quando elas tinham 2 aninhos.
e voltamos a passeio de novo, porque meu marido daí não conhecia os netos, tinha um neto mais velho, já de 6 anos na época, quando ele era um bebê, ele já não conhecia, só pela internet, e eu falei, não, nós temos que estar presentes para eles saberem que tem avós, né? E nós voltamos. Quando nós chegamos aqui, foi anunciada a crise americana. E isso acabou com um sonho. Porque o Japão é bem dependente dos Estados Unidos, eu acho que quase, percentual muito alto, quase que 100%. E o Japão fechou as portas da sua produção e foram demitidos todos os estrangeiros que estavam no Japão, ficaram sem emprego. E daí foi um retorno em massa para o Brasil. E nós tínhamos a passagem de ida e volta, e eu entrei em contato com a empresa que eu trabalhava e não voltei, porque já havia fechado. Meu marido, não acreditando, ele voltou. E meu segundo filho, ainda estava lá com a namorada, e meu marido, nós tínhamos uma casa montada, nós tínhamos 2 carros, e tudo isso nós perdemos de novo. E não tínhamos como manter. E ele, sem emprego, também era difícil de se manter lá. Ele ficou no apartamento do meu filho e até comprou só a passagem de volta, mas não tinha como embarcar. Era novembro e ele ficou na fila de espera com uma passagem na mão até abril. Nossa! Então, tudo isso acarretou uma preocupação em mim aqui, muito grande, e eu adoeci. E eu fiquei tão preocupada, porque me sentia impotente, não conseguia solucionar, não tinha solução, né? Meu filho ficou com metade do salário, metade do emprego, eu só trabalhava meio período e tinha que sustentar o pai ainda por cima. Então essa responsabilidade eu assumi, eu acabei preocupando demais. E eu adoeci. E quando ele voltou, eu já estava com um diagnóstico de plaquetopenia, que minhas plaquetas foram para 10 mil. Nossa. A fibromialgia, tinha 3 hérnias de disco que se manifestaram, que eu acho que eu já tinha antes de um trabalho intenso lá. E eu adoeci, quase que não saía da cama. E fui tratando, fiquei internada, e aí voltava para o hospital. E eu acabei inchando 15 quilos, porque tratei só com corticoide. Corticoide. Era a única alternativa na época. E até que fosse me apresentada uma tecnologia de um colchão terapêutico, de uma tecnologia japonesa. Foi quando eu conheci essa tecnologia e quando eu fui experimentar, eu fiquei 1h30 deitada nesse colchão e fiquei 12 horas sem dor e sem medicação. Nossa, aí que bem. Descobri, então é isso que vai resolver, só que também não tinha dinheiro para adquirir. E foi assim um trabalho, comecei a indicar pessoas, né, que compraram, eu consegui adquirir e a partir daí minha vida recomeçou. Eu voltei à atividade, até hoje não tenho dores, né? E comecei a fazer esse tipo de venda. Hoje eu sou uma distribuidora autorizada. Já tinha um trabalho antes, que eu tinha uma franquia, mesmo antes de ir para o Japão, eu já trabalhava. Hoje, já há 30 anos, eu trabalho com um sistema de saúde igual ao que existe no Japão. E vim trabalhando de lá para cá, e exercício físico não era o meu forte, nunca foi. Fazia caminhada, tal, fui morar na praia quando eu recuperei a minha saúde, então tive um propósito de morar na praia sem carro e sem TV. Ou seja, 3 anos. Ou seja, você tem todo um histórico, então, bem desde quando você era jovem, tal, antes de casar, prática de exercício zero. Zero. Não fazia nada. Até os 16 eu pratiquei esportes. Ah, é? Ah, então conta pra gente. Então, peraí. Então temos uma atleta do comecinho aí. O que a senhora fazia até os 16? Eu participei de jogos abertos, então, e intercolegiais, né? Eu morava no Paraná, então eu jogava vôlei
Eu participava do vôlei, do atletismo, era salto altura, salto extensão, corrida. Legal. Nossa. Ginástica rítmica. Então, isso tem vamos dizer, um histórico, uma memória, né? Dona Cleusa, entre esse período que vocês decidem ir para o Japão até vocês retornarem, foram quantos anos nessa viagem? Eu fiquei quase 4 anos lá. 4 anos foi essa história no Japão. Isso. Mas hoje seu marido também já voltou, deu tudo certo, ele também já está tudo por aqui. Ele voltou em abril daquele ano, né? De 2009. E meu filho voltou na sequência também, estamos todos aqui. E vida continua, cada um se adaptou da forma que conseguiu, foi uma readaptação bem difícil, porque você viaja para o futuro e depois como que você vai voltar volta para o Brasil, né? Dona Cleusa, e aí então assim, dos seus 16 anos até a saída para o Japão, também não tinha exercício físico na sua vida? Depois que você aposentou essa adolescente atleta lá, nunca mais teve os exercícios? Porque eu casei com 20 anos, né? Eu vim para São Paulo com 16, então foi onde eu deixei tudo lá da escola, né? E eu voltei e já comecei a namorar, já casei com 20 anos, daí vem os filhos, daí você não pode ter exercício. Deixa eu fazer uma pergunta que eu sempre gosto de ouvir essas histórias. Como que a senhora conheceu o seu marido? Porque a gente gosta de ouvir essas historinhas de amor também, né? Como é que foi? Conta pra gente, quem paquerou quem e tal, como é que foi essa história? Que a senhora, o jovem, pô, que nem diziam meus tios, devia ser uma pichula. O patrão, olhou assim, eu acho cantinha e tal. Como é que foi? Quem paquerou quem? Como é que foi? Foi bem assim, diferente, porque enquanto eu morei no Paraná, eu fiquei 3 anos num convento. Sério? Eu não conversava com meninos. Sério? Eu não conversava com meninos. Então, eu tive uma bolsa de estudo, um colégio feminino, e era para ser freira, eu queria ser freira. Eu acho que não tinha muitas outras opções lá, então eu tinha decidido que eu seria uma... Mas peraí, não tinha muitas opções de Nós partido... íamos para São Paulo, foi quando... Não tinha muitas opções de partido, porque era muito ruim, ou por uma vocação. Não, eu acho que pela vocação, porque me mostraram uma coisa que eu admirava muito, que eram as freiras, o que elas faziam, e eu estava num colégio de freiras. E aquilo, para mim, era o melhor que eu podia imaginar a vida delas. Eu imaginava que era um paraíso. Mas quando meus pais decidiram vir para São Paulo, eu não quis ficar longe dos meus pais. Aí a senhora veio para São Paulo. Isso, daí meus pais eram agricultores lá. Então vem para São Paulo, qual o trabalho? Até que a gente consiga, nós viemos em 6 filhos, 2 já eram casadas, então os 6 menores que estavam com meus pais. E minha mãe foi trabalhar de faxineira, vamos dizer, fazer limpeza no banco, fazer limpeza nas farmácias, nas drogarias, era o que ela conseguiu de trabalho para ela, porque minha mãe não frequentou a escola, meu pai também não, né? Meu pai ainda ficou 2 anos lá no Paraná, que ele tinha cavalos, tinha vacas, até que ele vendesse tudo para vir para São Paulo. E minha mãe foi trabalhar numa farmácia. E ela fazia os dias extras, então aos domingos ela ganhava mais se ela trabalhasse naquela farmácia, então pediram para ela trabalhar e ela disse para mim, eu também trabalhava durante a semana, e ela disse, como você tem uma calça comprida, que naquele tempo só se usava o vestido, né? Você vai comigo, porque você vai ter que subir na escada, tirar os vidros da prateleira, você desce, eu limpo e você coloca de novo, você fica na escada. E eu falei, tá bom, aceitei. E ela falou, a gente divide o dinheiro. Eu falei assim, eu quero ir junto para ajudar. E adivinha que meu marido estava trabalhando nessa farmácia. Ele era na Liberdade essa farmácia, dona Cleusa?
Era próximo, era na Maria Paula. Aí ele tava lá trabalhando, olhou outra jovem ali, tal e coisa. Sim, ele falou assim, ô tia, chamava minha mãe de tia. Quem é essa menina? Minha mãe é minha filha. Ele falou assim, como assim que ela vai subir na escada? Eu vou subir na escada, ele falou. Ele falou, você tem que trabalhar, você tem que vender. Ele era balconista. E ele falou, não, hoje eu estou de folga, hoje eu vou fazer só isso. Ele subiu na escada, tirava o vidro, ele passava para mim, minha mãe limpava e fazia esse trajeto até limpar toda, deu praticamente o período todo. E a gente só se olhava, não falava, eu não falava, ele falava e eu respondia só o principal. E ele disse para minha mãe, como que a senhora nunca disse que a senhora tinha uma filha tão linda, né? Oh. Um japonês galanteador ainda. O cara não perde tempo, né? Tá certo. Então, galera que tá assistindo, você que é solteiro aí, ó, já pega essa dica. Primeiro, esteja na função, esteja trabalhando, né? Não pode ser de qualquer jeito, entendeu? Depois vai lá, né? Faz aquele galanteamento, entendeu? Se você tá na corrida, leva lá um gelzinho pra patroa, tá? Aquela coisa e tal. E é assim que funciona, gente. Vocês querem tudo na moleza? Nada, tem que ser assim, ó, na labuta. Que mais, minha mãe lavava os uniformes deles, aquele jaleco branco. Minha mãe que lavava e fazia passado para cada vendedor. E levava os deles e já trazia passado. E ele botou um bilhetinho no bolso. Né? E eu devolvia o bilhetinho. Daí minha mãe achou, tá faltando um jaleco aqui. E é exatamente o do Carlos. E foi ver, e ela viu que tinha um bilhetinho, mas eu já tinha passado algumas vezes o bilhetinho. Então já tinha uma troca de bilhetinhos aí. WhatsApp da época. WhatsApp. E eu voltava, demorava esse retorno, porque ela levava no final de semana, então demorava uma semana para ele ler o bilhete. Ai, que angústia, gente. E foi assim que nós nos conhecemos. Ele pediu em namoro e minha mãe falou de jeito nenhum. E minha mãe não queria que eu namorasse com ele de jeito nenhum. Foi assim, ela bateu de frente o tempo todo, até que não tinha mais jeito, eu disse que eu queria. E aí começou. Se ela tem essa determinação hoje, imagina novinha. Como ser. 53 anos hoje. 53 anos. Para 54 anos juntos. Isso é difícil, isso é sabedoria demais, porque assim, ó, viver a dois, a gente sabe que não é fácil, porque são duas pessoas, são duas cabeças diferentes, então é muito difícil. E aí a gente pergunta para a senhora que tem muita experiência, a gente pergunta com todo respeito, qual o segredo, qual a dica que você pode dar pra gente nesse sentido, porque é difícil, e pelo que a gente tá vendo, quando a senhora fala do seu esposo, é um sorriso lindo que se abre, é um olho que brilha assim, o rosto brilha, ou seja, esse amor tá vivo até hoje, assim, como? Qual o segredo? Conta pra gente. Olha, eu acho que teve, assim, muitos atritos, houve sempre, tivemos bastante atritos, porque a gente casa com filhos de pais diferentes, né? E principalmente a tradição é bastante diferente da nossa. Então existe aí uma adaptação, né? E nós não fugimos disso, nós enfrentamos isso juntos e temos os 3 filhos e nunca tivemos atritos na família, também nunca tivemos, sempre foi assim, conseguimos tirar a limpo. Mas hoje, se eu tiver que falar algo para alguém que eu aprendi, demorou para aprender, caramba, demora para aprender. Primeiro passo, diálogo, perdão, sempre, perdão.
quando você aprende a pedir e a liberar o perdão, é daí que você começa a viver. Então, eu sou bem jovem de casamento, porque demorei muito para aprender. Sofri. Que cuti, viu, mano? Isso é muito legal. Acho que se a gente tivesse hoje mais conversas nesse sentido, sobre ouvir a experiência do próximo, né, Bruno? A gente que é mais novo, o que a gente... essa experiência de poder sentar, que a galera acha que não tem mais isso, né? Não. Eu vou ilustrar. Sentar, a senhora me lembra muito a minha avó. Então, assim, sentar, ouvir a senhora contando e a gente sentada assim, em volta, só escutando as histórias, sabe? Só absorvendo, só. Só absorvendo. Eu acho que esse sentar e conversar é tão importante que essa conversa ela acaba se tornando mais rica. Então, gente, se você tem essa oportunidade, faça isso mais vezes, converse, ouça. E é o que ela falou, perdoe, aprender a perdoar é difícil, né, dona Creuza? Porque o perdão é difícil, né? Porque é difícil por conta do orgulho, né? Porque se você perdoar, às vezes parece que você perdeu, né? Mas o perdão, você encontra verdadeiro motivo. Mas perdoar, esquece. Não, você perdoou, você não esquece. Mas o perdão acontece quando você tocar naquele mesmo assunto e você não sofrer de novo. E isso você realizou o perdão, né? Então você, claro, existe aí um acordo, né? Vou perdoar e não vai acontecer de novo. E isso para as coisas mais graves, vamos dizer. Sim, mas tem de todos os níveis, né? As maniazinhas do dia a dia, aquela coisinha que irrita do dia a dia, é isso que é difícil, né? Mas difícil. Mas você sabe que quando fala para você... O que isso nos faz refletir um pouquinho é que, assim, da mesma forma que a gente precisa pedir perdão, nós precisamos também aprender que nós também precisamos perdoar, ou melhor, nós precisamos perdoar, mas também nós precisamos pedir perdão, porque é uma via de mão dupla. Às vezes não é fácil só você perdoar, mas você também ser perdoado, você também se colocar no lugar porque se hoje você erra por qualquer razão que seja, e você de fato se arrepende e pede perdão, quem errou, a primeira postura é realmente mudar. Você precisa mudar. Todos somos passivos a erros, somos. A questão é o quanto você está disposto a mudar. Acho que esse é o grande segredo, né? Entender que ninguém é perfeito, não existe super-humanos, né? Mas cabe aí a maturidade e o bom senso de cada um e a não cometer tanto o mesmo erro, né? Acho que o segredo do perdão tá nesse lance de você errar, beleza, errei, bola pra frente, é daqui pra frente, mas tenta não cometer de novo, porque o sentimento ele fica, a mágoa ela fica. Só que o perdão, ele é uma via de mão dupla. Se você quer perdão, você tem que perdoar também. E é um autoconhecimento, né? Esse assunto é bem delicado, né? E precisa ser todo dia, Thiago, não é só de vez em quando, é todo dia. Viver um dia de cada vez. Então, uma das dicas, né, que a gente ouve e é difícil colocar em prática. Nossa, como que é difícil. Não vá dormir sem pedir e dar o seu perdão. Nossa, como que acontece alguma coisa e no mesmo dia, como que você consegue digerir tudo isso? E quando você consegue isso, é que você realmente vai fazer um diálogo, você precisa dialogar, né? Você necessita. Então, eu acredito que para cada para cada casal, isso é muito difícil e você precisa muito a presença de Deus aí na sua vida, porque sozinho você não consegue. É difícil. Eu passei por isso, passei por muita dificuldade. Nós fomos de religiões diferentes, hoje já somos da mesma, mas ele não tinha religião, eu era católica. E quando no Japão que eu me converti e voltamos, eu me tornei evangélica. Eu aceitei Jesus, fui para as águas, né? Me batizei e depois de um certo tempo ele também. Hoje nós somos
temos o mesmo segmento. Até aí foi bem difícil. Por que eu não fiz antes? Então a sugestão é: procurem participar juntos o máximo de coisas que vocês puderem fazer juntos, né? Porque às vezes você casa e cada um faz do seu jeito. E isso cria muito atritos. E quanto mais próximo, né? Em todas as áreas você precisa estar juntos para superar, porque os obstáculos da vida chegam aí de surpresa e você vai ter que ir levando isso para frente, né? Dona Cleusa, e esse companheirão aí, que vocês têm essa história toda juntos, como ele te apoia nessa corrida, como ele enxerga você cumprindo esse desafio tão grande aí e tendo todos esses seguidores que buscam em você uma inspiração, uma vontade para continuar, qual que é a leitura dele sobre isso? De início, ele assustou bastante. Ele assustou bastante quando ele viu um vídeo do Pânico, tinha saído, foi surpresa, foi um dos primeiros que apareceu. Ele falou, chegou para mim com o celular: que é isso aqui? Que é isso? Como que você está passando aí no vídeo do Pânico? O que aconteceu, né? É até explicar tudo isso. Agora ele já compartilha comigo, agora ele já... Não, pode deixar a cozinha para mim, pode deixar o almoço que eu faço. Eu tenho deixado tudo para ele, porque eu não consigo dar conta de tudo. Você precisa cuidar da roupa. Eu sou a pessoa que faço as tarefas da minha casa, eu que limpo a minha casa, eu que lavo a roupa, eu que faço a comida, lavo a louça, limpo os armários. Ainda sou eu. E eu acabei deixando na mão dele porque não dá tempo. Apesar de que somos só nós dois em casa, mas o filho também está junto, a minha nora, a minha neta, ficamos juntos o tempo todo, né, que trabalhamos juntos agora. E ele vai para a cozinha tranquilo, ele adora isso, ele faz questão de... Bem? Ele cozinha bem? Cozinha. Dona Cleusa, como você, de repente, quando você se vê como digital influencer, como uma personalidade da internet, como foi para você isso? Eu acho que ainda não caiu a ficha total, não. Ainda não entendi tudo isso, porque eu falei assim, nossa, você está no parque correndo, Dona Cleusa, eu quero tirar uma foto, Dona Cleusa, eu quero gravar um vídeo, sabe? Daí eu, meu Deus, será que é tudo isso mesmo? Quem que é você? Você vê, assim, eu fui no Ibirapuera, né? Fui correr com um garotinho que queria correr comigo e as pessoas lá me parando, não, eu preciso tirar uma foto com você, nossa, não acredito. E eu que não estava acreditando. É diferente. É porque eu não tive esse trajeto de preparar para ser. Né? Simplesmente caiu do céu. Mas de repente, você estourou de repente, assim, de repente você estava celebridade da internet. Eu tinha timidez até para gravar um Reels, né? Foi através de um desafio que eu comecei a gravar um Reels. Não pode ver a palavra desafio que ela vai atrás. Né? Eu vou ter um desafio no final, hein? Eu estava no Imersão e ele, como eu não sabia nada de digital, olha de quantas gerações que eu venho, como que eu vou chegar no digital e saber gravar? Eu era bastante tímida, né? Eu não sou não, mas nas câmeras, né? Para pegar o celular e gravar, eu não sabia fazer isso. Na verdade, nem era timidez, era porque eu não sabia mesmo mexer no celular. Com a tecnologia, né? Isso, a minha neta tem 6 anos e ela até me ajuda. Eu sei. Então, ele falou, grava um Reels todos os dias. E daí tinha que ter um conteúdo. E eu falei assim, nossa, mas todo dia tem que ser diferente. Ele falou, grava todos os dias, você vai destravar. E o conteúdo que eu achei mais fácil, porque eu já corria. E eu falei, então todo dia que eu correr, eu vou terminar a corrida e vou gravar. Sentava num banco do parque e gravava, mostrava as flores, mostrava os pássaros, mostrava os peixinhos. E foi indo. Quando um dia estava atarefada, tinha um compromisso na sequência da corrida, eu falei, eu vou gravar enquanto eu corro, porque ganho tempo.
né? Não vou sentar no banco. E eu gravei, assim, toda... Eu tinha tirado o gesso, que eu tinha fraturado a mão no começo do ano. Eu tinha tirado o gesso, então minha mão não voltou, não segurava o celular, né? E eu fiz esse comentário no vídeo, olha, já estou quase conseguindo segurar o celular de novo, tal, né? E gravei assim, meio inclinada, meio, sabe, descabelada mesmo. E esse vídeo começou, eu falei para meu filho, olha, já tem 5.000 visualizações. Ele falou, ah, tá, mãe. Ele trabalhava no marketing e estava acostumado com números, né? Não assustou muito. Quando foi mais tarde, eu falei, filhão, tem 20.000 visualizações. Ele falou, nossa, a gente precisa ver isso. E isso foi somente há, o quê? 50 e poucos dias atrás. Nossa, então foi muito repentino. Foi rápido, foi bem recente. Foi dia 1º, completou 30 dias. Foi dia 1º de abril, foi a maior verdade que eu ouvi, foi isso. A verdade no 1º de abril, tá vendo? Tá vendo, gente? Pega essa lição de vida aí, ó. Nossa, é impressionante, impressionante. Os seus números de Instagram são assustadores, assim, principalmente por ser esse tempo. Quando eu fui chamada para participar da sua entrevista, eu falei, eu não quero saber, eu já tinha visto na internet alguma coisa sobre você, mas eu falei, eu não quero saber mais detalhes porque eu quero chegar com a curiosidade genuína para fazer a entrevista, né? E aí eu fui adicionar a senhora no Instagram, quando eu vi, eu falei, gente, mas nossa, olha, em 1.000 dias ela conseguiu fazer quase 300.000 seguidores, né? Então não foi 1.000 dias, em 2 meses praticamente, é mais assustador ainda, né? Eu tinha 1.630 seguidores. E às vezes chegava a 1.650 e daí perdia, voltava para 1.600. Eu um dia perguntei para o meu filho, como que as pessoas ganham dinheiro na internet? Que é tão difícil conseguir seguidores, né? Depois eles saem, você não tem esse controle. Então ele falou, mãe, muito difícil, tem que ser influencer, tem que ter muitos 1.000 seguidores, muitos 1.000. E só era uma curiosidade minha, né? E de repente isso tudo aconteceu assim, num piscar de olhos, e a gente recebe tantas mensagens, né, que a gente não consegue dar conta. Daí precisa da nora ajudar, precisa do filho. O filho saiu da empresa que ele estava para fazer só o meu trabalho. Então eu acabei incumbindo todo mundo para ficar junto, uniu todo mundo. A família virou uma agência agora, né? Sim, porque não tem como separar. A nora precisa ajudar, eu ajudo eles um pouquinho, ajudo a levar a neta na escola e buscar, e eles fazem as minhas coisas. Meu filho fica com a minha agenda, porque eu não conseguiria dar conta. Para ver as 5.000 mensagens dia, eu jamais... Meu Deus! Nossa, dona Cleia. E na família, tem mais alguém? Alguém perguntou aqui se os seus netos, os seus filhos também correm com você, ou eles ficaram só na parte da administração aí da internet? Não, motivou bastante. Esse meu filho, ele é professor de karatê, então ele sempre praticou, né? Desde os 12 anos, praticou esporte. Ele já correu antes, mas era mais esporádico, e agora ele corre junto comigo todos os dias. A minha nora também corre, não todos os dias, mas corre também. Eu tenho netos, os netos mais velhos, que do meu filho mais velho, o menino também corre mais nos finais de semana, que ele trabalha e faz faculdade, então não tem muito tempo. O pai, que é o meu filho mais velho, também mais nos finais de semana. Tem uma neta que faz academia também. Então todo mundo ficou mais forte, sabe? Uhum. Eu acho que motivou, assim, de praticar mesmo esporte. Está todo mundo aí engajado, né? Querendo compartilhar com a vovó e fazer. Eu falei, gente, vocês se virem na parte de vocês que eu estou fazendo. Todo mundo pergunta o que eu vou dizer, né? Não, vovó, pode dizer da gente que a gente está fazendo. Então, eles postam para mim, né? Mostram o que estão fazendo.
Então, isso ficou legal. E eles também estão surpresos, porque os netos são do digital. Quem não é... Queriam tanto esses números da avó para eles, né? Agora... E quem fez essa pergunta foi o André Foligro, que esteve com a gente semana passada, que também tem uma história incrível. O André que mandou essa pergunta aqui sobre os seus filhos, que também correm, netos e tal. O André esteve com a gente aqui. Um abraço, André, obrigado pela sua pergunta. E deixa eu emendar só uma pergunta dentro dessa dele. Dos três, quem dá mais trabalho para fazer exercício? Dona Cleusa, conta pra gente. É o Glenn? Quem dá mais trabalho dos filhos para fazer exercício? Quem que é o mais preguiçoso? Conta aqui pra gente. Ninguém tá escutando a gente. Vai, conta. Eu acho que cada um vai no seu tempo, né? No tempo de... O meu filho mais velho trabalha bastante, então ele já chega às 9 em casa, ainda ele sai, porque a esposa também caminha com ele. Depois das 9h30 da noite é que ele sai para fazer caminhada, e mais no final de semana que ele se dedica mais. Então não tem nem como cobrar dele. O segundo filho... O segundo filho já faz academia, porque ele trabalha com Uber, então também não tem tanta disponibilidade e faz na academia. E o Glenn, que está mais solto agora, estava preso, né, o tempo todo, e a mãe soltou. Soltou mãe de liberdade pro Glenn, é isso aí. Ele que vai junto comigo, né? Ele que me acompanha o tempo todo, todos os dias ele está junto, está correndo, está metrificando também, e está recebendo aí um treino de um amigo, ele corre mais que eu, mais tempo seguido, porque às vezes eu paro para respirar um pouquinho, ele não, ele vai direto, e eu preciso me esforçar para acompanhá-lo, mas todos são bem esforçados. A gente brinca assim, Dona Cleusa, mas a gente sabe que, principalmente na corrida de rua, que é o nosso esporte aqui, né, em comum, a gente sabe que na corrida não tem essa, né, Bruno? É cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo, tá certo? A gente sempre fica com aquela, entre aspas, aquela competição para ver quem corre mais, ou quem corre menos, ou você tá treinando, você tá no parque, você olha assim, pô, já passei 2 vezes por essa pessoa, vou dar uma acelerada, vou dar uma reduzida. Mas, na verdade, você precisa se respeitar no seu tempo, na sua prática do exercício, né? Você precisa ter esse termômetro, e também é importante que você se movimente, né? Não importa o pace que você corre, né? O ritmo que você corre. O importante é que você esteja em atividade. Eu acho que isso é o mais importante, né? Exato. E falando sobre corrida de rua, vamos jogar agora aqui no nosso mundo aqui. A senhora tem projeto de participar de alguma prova? Já recebeu algum convite? Já participou? Né? Porque a gente sempre gosta de ouvir essas histórias. Já participou de alguma prova? Porque agora a senhora participando de alguma prova de corrida de rua não é qualquer atleta comum que tá lá correndo, é a Dona Cleusa. É a Dona Cleusa. Você já teve essa experiência de ir para alguma prova? Como é que foi? Conseguiu correr? Porque o assédio, entre aspas, né, das pessoas que te amam, que te acompanham ali, que às vezes fica em cima. Já teve essa experiência ou ainda não? Ainda nunca participei de nenhuma corrida de rua. Tenho sim convites, tenho até para o final do ano para correr lá em Bonito, no Mato Grosso. Mas aqui ainda não. O Glenn até comentou essa semana, vamos fazer inscrição. Eu falei, pode fazer agora, né? Mas eu sou assim um tanto tímida, porque até então não estou me considerando assim uma corredora. Eu sou uma corredora tímida, né? Que nunca enfrentei. 40 minutos. Ele tá me cobrando. Tá ótimo. O importante é assim, Dona Cleusa, assim, uma conversa entre a gente, assim, só entre nós aqui, só tem a gente aqui nessa conversa, tá? Sim. Não vai, porque a primeira que a senhora participar... Olha aqui, é só ver aqui, ó. Olha, Bruno. Isso aqui é tudo medalha, Dona Cleusa. Tem 2 desse aqui. Eu fui fazer uma com meu pai, só pra participar com ele. Ele não para mais. Então, assim, mas brincadeira, é uma experiência muito bacana. E é óbvio, né? Quando a senhora foi em qualquer corrida,
vai ser aquele assédio, aquela muvuca, é corredora de elite, não tem jeito. Mas o dia que você for, se divirta, curta o passeio, porque parece que não, mas é uma experiência incrível. E ali no Parque Serete, onde a senhora costuma ir de vez em quando, eu já corri lá também. É muito gostoso lá, é divertido. Vira e mexe, eles fazem corridas ali, então é bem de boa. Eu sempre gosto de estar por lá também. Então, o dia que tiver, a gente vai combinar. Glenn, sei que você está nos ouvindo aí, Glenn. Quando tiver qualquer corrida por ali, nos avise que a gente vai estar lá junto para participar dessa prova aí, fazer aquela bagunça lá, registrar aqueles momentos, dar risada, ajudar a fazer o policiamento ali, tá? O guarda-corpo. O guarda-corpo, entendeu? E é isso aí. Bom, a gente precisa ir, né, pros finalmente aqui da nossa conversa, mas antes de ir para nossa rodada final de pergunta, deixa eu dar só um alô rapidinho para a galera aqui que passou pelo nosso Instagram primeiro aqui, o Klaus, o patrão da Bruna ali, o Love da Bruna, passou aqui no nosso Instagram, Bari Brasil, Derivaldo Souza, Mentor Rafa01, dona Cleusa, eu sempre brinco que o pessoal coloca uns @, no Instagram, que só faz passar vergonha. O Santana Cabra Santuário, Sandro Conceição, quem mais aqui? A minha esposa Cíntia, beijo, patroa, te amo. O João aqui do Sonho de Corrida, estamos aguardando você aqui, meu jovem, a gente não esqueceu não, João, estamos esperando você aqui, hein? O professor Alain, a Tânia Reis, no YouTube a Ilza passou aqui, o Maier Augusto passou aqui, a Mel Palombino, Armando, nosso parceiro Elbert, a Kátia, o Glenn passou aqui no YouTube, grande Glenn. O Glenn é sensacional. Glenn, você é um cara sensacional. Precisamos fazer uma live contigo, meu jovem. Dá rumo para sua agenda aí que precisamos conversar contigo. A Carol. Tem muita história. Depois a gente quer saber os bastidores da dona Cleusa com o Glenn, é isso que a gente quer saber. O professor Alain, a Kátia, o André, a Letícia, a Carolzinha. E é isso aí, gente. Obrigado pela audiência de vocês. Depois desse conteúdo, mesmo com esse problema de conexão que eu tive aqui no começo, vai para o Spotify, vai para as plataformas de áudio. Então, para quem está assistindo no YouTube aqui ainda, já deixa seu like, se inscreve aí no canal. Depois pega o Corrida On Demand, ouve lá, tem outros episódios. Tem episódio que a Bruna participou, que o André que estava aqui no nosso chat também participou. Tem um monte de episódio, um monte de conversa sobre corrida de rua que você vai gostar. Sempre uma história diferente para te motivar, para te encorajar a, se possível, fazer a corrida de rua, porque esse é o nosso esporte, é isso que a gente ama e é disso que a gente gosta de falar. E a gente sempre traz pessoas aqui com uma história diferente, que a corrida mudou, que a corrida ajudou a pessoa a mudar de vida, e isso é o mais importante sempre. Bruninha, vou deixar você começar essa última rodada antes da gente ir para os finalmente. Fica à vontade, jovem. Dona Cleusa, assim, você para mim, é a realização de 2 objetivos que eu tenho. O primeiro deles é assim, através do meu Instagram, que está muito longe de ser aí o fenômeno que o seu foi, eu sempre procuro mostrar para as pessoas que a corrida é uma maneira de salvar vidas, que a corrida ela é para todo mundo, não interessa se você corre rápido, devagar, se você é gordo, magro, se você tem o tênis mais espetacular do mundo, ou se você vai correr de quichute. Venha correr porque a corrida transforma. E aí eu vi aí a sua história, eu vi isso. E a outra coisa que você me mostra, porque assim, eu corro, esse ano eu completo 21 anos de corrida e eu tenho 40 anos de idade, então já faz mais da metade da minha vida que eu corro. E o meu objetivo de correr sempre foi assim, quando eu era nova, eu perguntava para as pessoas, eu falava assim, o que você quer para sua velhice, o que você pensa para o final da sua vida? As pessoas me falavam assim, eu quero ter uma casa bonita, com meus filhos e os meus netos ali por perto. E isso nunca foi o meu sonho. O meu sonho para minha velhice sempre foi ter uma velhice autônoma, uma velhice independente. E aí você tá aí para mostrar que não importa se você começou com 15, se você começou com 70, o benefício que o esporte traz. Então,
a Cleusa de hoje, se você, agora com 3 anos aí de corridas consecutivas, superando desafios, conhecendo universos que você nem imaginava que existiam, né? Toda essa tecnologia, Instagram, famosa no Instagram e tudo mais. Se você pudesse voltar para a Cleusa lá de 16 anos, lá do Paraná, o que você teria feito de diferente? A corrida teria entrado cedo na sua vida, mais cedo na sua vida? O que você teria feito de diferente em relação ao esporte? Eu não teria parado para começar, né? Eu nem teria interrompido todo esse tempo, teria levado meus filhos para correr junto, é o que eu digo hoje, levo os filhos, eu consigo motivar minha neta para estar junto pelo menos nos finais de semana, que ela estuda, então, mais nos finais de semana, mas ela participa de tudo. E isso é muito importante quando você fala em correr, como que você não desiste. Não teve dias assim que você queria desistir? Teve. Então, o que eu diria para as pessoas? Tem uma causa. Você precisa ter uma causa para você continuar, para você não querer desistir. Eu gosto muito de colocar, porque ela é o grande motivo. Eu estava com a minha neta, isso há 3 anos atrás, quando ela tinha 3 aninhos, ela no carro comigo, ela falou: vovó, quando o papai e a mamãe forem velhinhos, você cuida de mim? E esse foi o meu start. Eu já estava correndo alguns meses, mas eu sempre ficava em dúvida, até quando que eu vou? Todo mundo fica perguntando até quando que você vai correr, e você não está na hora de você descansar, e você acaba querendo acreditar nisso, e você não levar para frente. Mas quando a minha neta pediu para eu cuidar dela, e eu entendi que ela queria que eu continuasse saudável para sempre. E é isso que eu estou fazendo, é nesse caminho que eu estou indo, porque hoje eu consigo pular corda, pular amarelinha, andar de bicicleta, faço junto com ela, vou na piscina, levo ela para a escola, busco, levo no balé, busco, eu corro com ela no parque, ela vem comigo nos finais de semana. E ela quer que isso continue. Eu falei para o Glenn, é a filhinha do Glenn, e eu falo para ele: você te cuida, porque você que vai envelhecer, eu não. Então, ela é uma causa para mim, é um motivo de eu continuar. Eu continuo porque o resultado que a corrida me trouxe foi melhor qualidade de vida. Eu melhorei bastante a minha saúde. Eu sou normal, não uso nenhum medicamento, não tenho dores. E as pessoas perguntam: e os seus joelhos? Eu falei: estão perfeitos, está tudo perfeito. Tem canelite? Não, nem sei o que é isso. Então, se com 70 anos eu consigo ser assim, todo mundo consegue, sabe? Está aqui. Quando você coloca aqui, isso aqui não envelhece. Isso daqui, né? Isso daqui você vai ver mais dobradinho e tal. Mas aqui isso não envelhece. Você tem essa escolha. Você pode escolher ainda ser saudável, né? Cuidar da saúde. Ai, maravilhoso. Caramba! Cara, não, cadê? Peraí. Olha, falhou, viu? Ó, eu sinceramente me sinto assim, sentado, daquele jeito que eu falei no começo, sentado, ouvindo a minha vozinha contando histórias de sabedoria, e eu só assim, ó, lógico, depois de adulto, porque criança a gente não tem essa mentalidade, quando a gente é jovem, a gente dá muita cabeçada, a gente não quer ouvir conselhos de sabedoria, né? Eu queria ter escutado mais conselhos assim de sabedoria quando eu era mais, eu queria ter mais maturidade para poder ouvir essas boas lições, porque com certeza isso nos ajuda a ter uma vida melhor, mais saudável e ser melhor com o próximo, enfim. Eu tô feliz demais, dona Cleusa, com a tua presença aqui, de verdade. Eu vou pedir para a senhora, antes da gente encerrar aqui esse momento aqui, o espaço tá aberto para você. Não sei se a Bruna tem mais alguma questão especial para perguntar. Não, eu poderia ficar aqui até amanhã de manhã e sair para correr com ela, né? Mas eu vou respeitar aqui. Ai. Não, mas assim, já de antemão eu quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua disposição. A gente sabe que o seu dia é bastante corrido
Tem muitas coisas que a gente poderia ter trazido aqui novamente, mas eu quero te convidar novamente para em outro momento a gente marcar uma nova live para a gente contar mais histórias. A gente falou tanto do seu esposo, mas a gente não perguntou o nome do seu esposo. Eu queria mandar um abraço para ele. Como é que ele chama? Carlos. Senhor Carlos, obrigado por ter emprestado a sua esposa aqui um pouquinho pra gente aqui. Parabéns pro senhor por ter se dedicado a pegar, subir na escada, a não deixar ela subir. Que história. E quem sabe um dia te trago os dois aqui pra poder conversar, fazer uma live diferente aí. Dia dos namorados ali. Só história de amor, eu tenho certeza que vai servir pra muita gente, vai ajudar muita gente aí. E, enfim, eu quero deixar esses minutos finais para você deixar o recado que você sempre deixa. A gente costuma brincar aqui as dicas, né? Mas a gente sabe que é sempre um trecho de uma lição de vida, né? Então, o microfone está aberto para a senhora, fica à vontade para deixar a mensagem que a senhora quiser deixar aí para nossa audiência. E aí depois eu volto para dar tchau. Eu vou dizer o que eu fiz, o que aconteceu comigo realmente foi: faça como você pode, com o que você sabe, onde você estiver. Então, se você vai começar a corrida, não espere um tênis novo, não espere uma roupinha nova para ir para a academia. Vai do jeito que você está mesmo e começa agora, né? Não espera amanhã, vou correr de manhã, não. Vai agora no quintal, na rua, na sua porta e vai correr. Porque é esse momento que você não pode deixar passar. E faça todos os dias aquilo que a maioria das pessoas só fazem de vez em quando. Quando você conseguir passar por essa barreira, você só vai continuar, só vai. É isso. É sempre o primeiro passo. O primeiro passo é sempre mais difícil, né? Eu acho que o primeiro passo é sempre mais difícil. Então faz o que a dona Cleusa falou. Não coloque mais desculpas, né? Para você poder começar a fazer alguma coisa. Não espere a pessoa do lado, começa por você mesmo, né? Vai, levanta, vai, porque o maior beneficiário dessa mudança de vida, saudável, mudança de comportamento na mente, mudança de atitude, é você. Você é o maior beneficiário disso tudo e também é o maior prejudicado se você não o fizer. Sim. Então, não é um pensamento egoísta, né? Mas é um pensamento primeiro de amor próprio, né? Você tem que amar a si para poder amar o próprio, amar o próximo, né? Tem um mandamento bíblico que é, né? Ama o próximo como a si mesmo. Se você não se ama, como é que você vai amar o próximo? Exato. Eu gosto bastante de falar sobre isso porque eu me coloquei como prioridade. Foi aí que eu comecei. Quando eu entendi que eu deveria ser prioridade, vindo já desse mandamento de Jesus, né? Ame ao próximo como a ti mesmo, primeiro você se ama. Então você é prioridade. Em primeiro lugar é Deus e depois é você. Exato. E você é prioridade, então faça tudo por você, porque quem ama você é você mesmo. Exato. Infelizmente tem gente que não se ama, né? É difícil, mas é isso, gente, é isso. O programa tá chegando na sua reta final. Eu quero agradecer a todo mundo que colou no Instagram, que compareceu aqui no chat do YouTube, que mandou os comentários. E deixa eu mandar um recado especial para nossa amiga Kátia. Tá vendo, Kátia, aí, ó? A dona Cleusa, aos 73 anos, tá com o joelho dela intacto. Tá vendo, ó? Ai. A Kátia é uma querida amiga nossa. A gente tá lutando para trazer ela aqui, dona Cleusa, mas ela tá difícil, viu? A mulher tá difícil, viu? Mas um dia a gente vai trazer ela aqui também, viu? Pra ter uma história incrível também. Brincadeira, Kátia, a gente já combinou. E logo, logo você vai estar aqui com a gente também. Mas é isso, gente. O meu programa vai ficando por aqui, então. Bruna, obrigado por você ter nos ajudado hoje aqui no programa. Foi incrível. Está convocada para voltar sempre aqui. A Bruna já é nossa... Eu falo que é a nossa estagiária VIP aqui. Eu já quero vou cobrar minha CLT, meu registro já. Mas obrigado por todas essas medalhas aí. Eu estou admirando suas medalhas. Obrigada.
E eu tô admirando você. Você é meu objetivo de vida, assim. É tudo que eu quero ser, né? Dona Cleusa, depois eu te mando o link mandar pro Glenn mostrar pra senhora os 2 programas que a Bruna fez. A Bruna tem uma história incrível do Caminho da Fé, que ela fez aqui recentemente. Uma história incrível. Essa mulher é sensacional. Somos fãs dessa mulher. Obrigada. A história dela. Eu te mando os links depois pra senhora entender esse monte de medalha que tem aí. É muito legal. E quem sabe uma hora, né, promover o encontro aí de Ai, meu Deus, quero muito. É isso em breve. Gente, brigadão. Deus abençoe todo mundo aí. Glenn, obrigado de novo aí pela ajuda, cara, por todo... O Glenn é uma simpatia nos bastidores, cara muito solícito, simpático pra caramba. É isso, cara. Obrigado. Queremos você aqui no nosso programa. Deus te abençoe. Agora a gente vai para os bastidores, porque nos bastidores vai ter dica extra da Dona Cleusa. Então, para você que tá aqui no YouTube, já sabe, depois vai lá no podcast e ouça novamente esse programa. Dá o like, compartilha, manda depois dessa live para todo mundo aí que você conhece. Eu tenho certeza que essa história vai impactar bastante gente também. Então, para quem fica aqui no YouTube e no Instagram, valeu, obrigado. Agora a gente vai pro podcast. Valeu, galera. Grande abraço. Tchau. Tchau. Aê, encerrei as transmissões. Agora só quem tá no podcast que tá escutando a gente. Dona Cleusa, pra gente encerrar e também te liberar pra você descansar, que eu sei que o seu dia é puxado, é corrido. Uma última dica pra quem tá escutando a gente agora. Aquela dica, com todo o respeito, daquela mãezona, daquela vovó que tá cuidando do seu netinho, da sua netinha assim. Aquela dica especial pra quem tá só escutando, porque quem escuta a gente no podcast merece uma atenção especial. Porque é a pessoa que tá escutando no trânsito, tá indo trabalhar, tá voltando, tá fazendo o seu treino, às vezes tá correndo, tá escutando a gente, tá fazendo treino de fortalecimento. Então, aquela dica especial pra quem tá só escutando a gente, aquele recadinho que vai soar gostosinho assim no ouvido, Dona Cleusa. Eu acredito que hoje o que mais me move é você estar perto dos filhos, dos netos. E neto é aquele presente que Deus, aquela medalha, sabe essa medalha? Deus manda os netos para você. E você nunca espera que é isso que vai mudar a sua vida. E realmente nessa companhia, nesse carinho, nesse sorriso que você encontra dos netos, é que você pode sim transformar a sua vida. E a minha foi vindo de uma netinha linda dessa. Eu tenho 5 netos, mas foi a menorzinha. Então eu ainda demorei, ainda resisti, né, tanto tempo para transformar, para mudar, para querer realmente viver mais tempo até que ela cresça. E esse é o meu objetivo, vê-la crescendo para eu estar saudável, compartilhando a vida com ela, vivendo mais tempo juntos. É isso. Eu queria te fazer uma pergunta, então. A senhora aceita mais 2 netinhos? Sim. Eu quero ser seu neto também. Sim. Então é isso, gente. Pra você que ficou no podcast até aqui, brigadão. E já sabe, toda quarta-feira tem programa ao vivo lá no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, vai lá pro YouTube, se inscreve, assiste lá, deixa seu comentário. Você também pode pegar esse programa aqui em áudio, compartilhar nas redes sociais, compartilha lá, escreve o Correio do Mende, marca a gente pra gente poder te repostar e te agradecer depois no final, tá bom? O podcast vai ficando por aqui, um grande abraço, valeu, tchau!